Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e alegria no coração de todos vocês. Deus nos gerou pela palavra da verdade como as premissas de suas criaturas. Estamos iniciando mais uma semana, terminando ou finalizando o mês de julho, e também hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero. Inácio nasceu em Loyola, Espanha, em 1491, e Deus tem sempre seus caminhos, e ferido durante o cerco de Pamplona e durante a sua convalescença, fez uma experiência de discernimento e conversão, e que estaria depois na base dos seus exercícios espirituais que ele comporia anos mais tarde. E junto com um grupo de amigos fundou a Companhia de Jesus em 1534, na França, e teve importante papel na Contra-Reforma, na evangelização do Novo Mundo, que então estava descoberto, inclusive o Brasil, e faleceu em Roma em 31 de julho de 1556. Que Santo Inácio de Loyola rogue por cada um de nós. Ouçamos o Evangelho que está em Mateus 13, de 31 a 35. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus no Evangelho fala da parábola do grão de mostarda e do fermento que a mulher mistura em 3 medidas de farinha. Estamos dentro do Evangelho de Mateus, que iniciou uma série de parábolas, iniciando pela parábola do semeador, depois faz a explicação da parábola, e hoje nós ouvimos a parábola do grão de mostarda e da medida de farinha. E todas essas parábolas têm uma finalidade. Jesus quer falar do seu reino, da origem do seu reino, daquilo que ele veio plantar. Jesus é a boa semente que o Pai semeou no coração da humanidade, nesta terra, nesse solo da humanidade. Vai depender da disposição de cada um de nós em acolher essa palavra. E hoje, ao falar novamente do desenvolvimento, como que essa semente vai se desenvolvendo no seio do mundo, ele usa desta metáfora. A semente de mostarda, embora sendo tão pequenina, quando lançada na terra se torna uma grande árvore. O fermento misturado à farinha leveda a massa, como diz Jesus. As coisas de Deus, elas não iniciam como coisas grandiosas. Inicia-se na pequenez, na aparente fraqueza, mas possui em si uma enorme potência capaz de transformar a realidade, como o fermento agindo na massa. O grão de mostarda pequenino se torna grande. O fermento transforma a massa. E para que o reino de Deus aconteça, é necessário uma atitude, aceitação. E para perceber a graça divina atuando na história e no coração do ser humano, é preciso um olhar de fé. Somente com o olhar de fé
percebe-se a mão de Deus agindo. Deus age no silêncio e se serve de instrumentos frágeis e pequenos. Então é preciso aceitar, escutar. Deus age nas coisas pequenas, aí a necessidade de estar atento. E Deus provoca, Deus não impõe. O reino de Deus está em nosso meio. E na celebração eucarística, o reino de Deus está presente na palavra de Cristo, proclamada, e ouvindo sempre essa palavra, vai depender agora de cada um de nós da aceitação ou não dessa palavra. Será que a aceitamos? É a semente de mostarda pequenina, esperando um terreno fértil, ser recebida com fé, para que venha se tornar uma grande árvore. E quando ouvida e aceita na fé, essa pequenina semente de mostarda torna-se uma grande árvore, uma árvore grande, e faz do ouvinte, daquele que a ouviu, uma pessoa de fé e de uma fé vigorosa, forte para acolher os irmãos na comunidade. Estou falando de uma forma prática, para que a gente entenda que essa semente, ela continua sendo semeada e ela precisa de encontrar corações disponíveis que aceitem ser transformados pelo Espírito de Deus. O reino de Deus também está presente no fermento que Jesus fala misturado à farinha, que é aquela mulher. Jesus usa uma expressão que é uma mulher, pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. A igreja é esta mulher, a comunidade é essa mulher, que ela deve agora transformar estas realidades que nós vivemos hoje, tão difíceis, sofridas, de guerra, de desprezo da fé, desprezo pelas coisas de Deus, de pessoas que não estão mais nem aí com fé, com igreja, com religião. Nós devemos agora, a igreja deve agora misturar, é a mulher. É a igreja que deve utilizar de todos os meios para que o evangelho, para que o reino de Deus cresça como um fermento levé da massa. O que é a farinha sem o fermento? Por isso é preciso do fermento, mas o fermento sozinho, Deus quer contar com a nossa ajuda. Por isso eu disse da aceitação. Deus precisa de você, precisa de mim. Quer precisar. Deus quer colaboradores. E essa mulher é a que faz a mistura do fermento, da massa, e pega a mistura, o fermento, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo seja fermentado. A farinha é maior quantidade, não é? É a humanidade que precisa agora desse fermento de Deus, dessa graça divina, para que as pessoas possam ser transformadas. E também, irmãos, o reino de Deus presente no fermento, que é misturado na farinha e que leveda toda a massa, está ali também presente na comunhão, né? Na comunhão que fazemos com Jesus. É Jesus que vai transformando o coração naquele que é o comungante, daquele que comunga com ele. Então deixemos a palavra de Deus despertar em nós a fé, despertar em nós o desejo da comunhão, de nos unirmos, da unidade, fé e comunhão. Para que isso aconteça, é preciso aceitação, acolhimento, para que sejamos transformados pela graça divina, que atua por meio desses sinais sagrados. E eu pergunto, você tem fé? Você aceita a palavra de Deus como palavra divina e não uma mera palavra humana? Que Deus nos abençoe.
que Santo Inácio de Loyola interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.